Me chamo Margarete, e isso aconteceu comigo na época em que a minha casa atual estava sendo construída, e eu precisei alugar um imóvel no mesmo bairro para poder facilitar o acompanhamento da obra. A casa que alugamos era bastante espaçosa, semi-mobiliada, pelo visto fora recém-reformada, pois a pintura estava impecável, e o melhor de tudo, com o preço muito bom. Quase a metade do aluguel que eu pagava na outra residência onde morava com minha família. Nem pensei duas vezes, e após a primeira visita fechei com a corretora, que me avisou que os aluguéis dos meses seguintes eu pagaria diretamente para a proprietária. Nos mudamos depressa, pois as obras da casa já haviam começado. Éramos eu, meu esposo e meus 2 filhos, que ainda eram crianças nessa época. E durante a semana, a babá deles dormia em casa, e às vezes até nos finais de semana, quando tínhamos algum compromisso. Aproveitamos que a casa tinha quase toda a mobília e levamos apenas o que faltava. O restante das nossas coisas deixamos guardados num depósito. O quarto que eu e meu esposo ocupávamos estava com a mobília completa, inclusive televisão. Tinha até uma poltrona super chique, daquelas que são todas reclináveis para proporcionar conforto a quem nela estivesse sentado. Uma adaptação moderna da poltrona do vovô. Apesar do estado onde moro ter um dos climas mais quentes do país, a casa era incrivelmente fria, principalmente no meu quarto. No começo achei um barato, pois sou muito calorenta. E o quarto tinha temperatura tão baixa que às vezes até com o ar-condicionado desligado eu sentia frio. E falando em frieza, meu casamento esfriou demais desde que nos mudamos para lá. E não demorou para que as brigas começassem. A gente estava brigando por qualquer motivo bobo. O clima estava tão tenso que meu marido passou a dormir na sala. E por incrível que pareça, eu sequer sentia falta dele. Parece que eu queria distância do meu próprio esposo. Nunca tive dúvida do meu amor por ele, mas naquele momento eu preferia ficar sozinha. O estranho era que quando eu estava no trabalho, sentia saudade do meu marido. Chegava até a mandar mensagens fofas para ele, pedindo sinceras desculpas pelo meu comportamento atual, o que fazia com que a gente se entendesse. Mas quando entrávamos na casa, especialmente no quarto, a frieza recomeçava. Quando ele me tocava, eu sentia como se aquilo fosse errado, como se eu estivesse traindo alguém. E meu esposo, percebendo, se afastava magoado. Estávamos no 2º mês naquela casa e já era cogitado nos divorciarmos, pois a situação estava insustentável. Um casal de amigos, sabendo da crise em que nosso casamento estava, nos convidou para um passeio apenas para casais. Seria um final de semana na região serrana do nosso estado. Confesso que não estava nem um pouco animada para uma viagem a 2 com meu marido. Mas, para não desagradar minha amiga, eu aceitei. Combinei com a babá Vera para que naquele final de semana ficasse em casa com as crianças e seguimos para o tal passeio. No caminho, fomos ouvindo as nossas músicas e parece que todo aquele clima pesado que estava entre nós se esvaiu. Parecia que nunca havíamos estado brigados. A gente parecia um casal de adolescentes apaixonados. Tanto que quando chegamos na pousada onde nos hospedaríamos, os nossos amigos se mostraram bastante surpresos, pois era nítido o clima de harmonia e paixão entre nós, totalmente divergente para um casal que estava perto de se separar. Enquanto isso, Vera estava na casa com os meninos. Aquela moça tinha uma dedicação especial para com os meus filhos, e mesmo sendo tarde da noite, estando eles assistindo um filme, pediram que ela fizesse pipoca. E Vera prontamente foi até a cozinha preparar. E quando passou em frente ao meu quarto, pôde notar que a televisão estava ligada. Achando que teria sido uma das crianças que havia passado por lá mais cedo e esquecer o aparelho ligado, correu para desligar. Tal foi a surpresa de Vera, quando retornando para o quarto com a bacia de pipocas, notou que a televisão do quarto novamente estava ligada. Ela não era uma pessoa medrosa. Então, deixando a bacia de pipocas para as crianças, retornou para desligar a televisão. E dessa vez desligou até da tomada, pois acreditava que o controle da TV estava com defeito. E por isso o aparelho estava ligando por si só. Quando Vera estava quase saindo do quarto, sentiu que alguém estava lhe olhando. A impressão foi tão real que ela se virou para a direção do tal olhar, que vinha da poltrona do quarto. E não havia ninguém ali. Pela primeira vez sentiu um arrepio.
mas achou que era tudo coisa da sua cabeça e que estava assistindo muito filme de terror. Seguiu para o quarto das crianças e preparou a bicama onde ela dormia. Como no dia seguinte era domingo, os meninos pediram para que Vera os deixasse jogar videogame até um pouco mais tarde. Ela permitiu, mas disse que só até meia-noite. A babá então se deitou em sua bicama, que ficava ao lado da cama de baixo do beliche dos meninos, e ficou ali vendo eles jogarem, sem entender patavinas do que passava no monitor. Estava quase cochilando quando meu caçula se queixou de dor na garganta. Então ela foi até a cozinha buscar um comprimido para dar a ele. E ao passar em frente ao quarto, novamente notou que a TV estava ligada. Mas dessa vez ela não teve coragem de abrir a porta e desligar o aparelho. Sentia arrepios, só de lembrar da presença que havia sentido olhando para ela mais cedo. Pegou o remédio para o meu filho e voltou literalmente correndo. Mesmo assim, não deixou de notar que a televisão seguia ligada. Após dar o medicamento para o mais novo, disse que estava na hora de todos dormirem. Os meninos não gostaram muito da ideia, mas obedeceram. Aquela noite foi bem longa para a Vera. As crianças dormiram e ela não conseguia pegar no sono, principalmente quando começou a ouvir um barulho vindo do meu quarto. Mesmo com o ar-condicionado ligado, ela conseguia ouvir os sons da poltrona que ficava no quarto, como se tivesse alguém lá ajustando. E assim foi a noite inteira. Seja lá o que fosse aquilo, não estava disposto a parar de fazer barulho. Mas o medo não deixava Vera ir ver o que estava acontecendo. Amanheceu o dia, o barulho cessou, mas Vera não conseguia sair da cama. Tinha medo de passar em frente à porta do quarto novamente. Esperou as crianças acordarem e pediu que eles se arrumassem, que ela iria levá-los para conhecer sua casa. Chamou um táxi e seguiu com os meus filhos para sua casa. Até o café da manhã ela não quis preparar mais ali. Eu e meu esposo seguíamos em nosso passeio. O local tinha um sinal de telefonia muito ruim. Era quase como um detox digital. Mas eu estava tranquila, pois havia falado com Vera à noite, e ela havia me dito que os meninos estavam bem, já haviam jantado, que estavam assistindo TV no quarto deles. Confiava plenamente em Vera. Ela trabalhava conosco desde que meu mais velho era um bebê. Sabia da sua responsabilidade e por isso não estava aflita por estar sem sinal de telefone. E também no final daquele dia já estaríamos em casa. Após retornarmos da excursão, fizemos o check-out no hotel e seguimos em direção à nossa realidade. Assim que meu celular entrou em área, consegui ver uma mensagem de Vera, me dizendo que ela e os meninos estavam na sua casa. Estranhei aquilo, pois a babá nunca havia feito isso antes. Algo sério deveria ter acontecido. Teria sido um assalto? Me preocupei. Mas fui tranquilizada por meu marido, que disse que o que importava era que os meninos estavam com Vera e estavam bem. Nos apressamos em chegar na casa da babá. Meu coração se acalmou quando vi meus meninos sentados no sofá da sala de Vera vendo televisão. Mas o que me deixou inquieta foi a expressão tensa da babá. Ela então nos chamou para falarmos em sua cozinha. E foi bem direta, dizendo que naquela casa ela não trabalharia mais. E nos contou sua experiência na noite anterior. Eu fiquei pasma, mas acreditei em cada palavra dela. Vera era uma moça muito séria e verdadeira. Meu marido, que até então mantinha-se calado, disse que ele também não sentiu uma boa energia naquela casa, principalmente no quarto onde dormíamos, mas que achara ser apenas impressão sua, e que agora, diante do relato de Vera, ele não estava mais com vontade de continuar morando ali. Pior que a construção da nossa casa ainda estava na metade, e eu havia assinado um contrato de 6 meses com o aluguel da residência. Vera então se ofereceu para nos hospedar em sua casa. A casa era pequena, mas como o filho dela estava fazendo faculdade em outra cidade, podíamos ocupar o quarto dele e os meninos dormiriam com ela em seu quarto. Não queria incomodá-la, mas pelo visto seria uma opção razoável, já que meu marido também não queria continuar mais naquela casa. Eu era a única que não tinha sentido nada de esquisito, pelo menos era o que eu achava. No dia seguinte, procurei a proprietária do imóvel e disse sobre o nosso desejo de romper o contrato de aluguel. Ela era uma mulher jovem, muito gentil por sinal, tão gentil que nem nos cobrou a multa pela quebra de contrato. Eu já estava quase me despedindo quando resolvi perguntar se ela já havia morado naquela casa. E a mulher, com um olhar bastante triste, me respondeu que havia morado com seu esposo ali. Pela tristeza em seu olhar,
Imaginei que deveriam estar recém-separados. Receando ter tocado no assunto doloroso, me desculpei, dizendo que divórcios eram complicados mesmo. E ela disse que não havia se divorciado, que o esposo dela havia morrido de câncer, dentro daquela casa, no antigo quarto deles. A mulher se desculpou por não ter revelado isso à corretora, mas que preferiu omitir o acontecido no anúncio, pois algumas pessoas poderiam ter medo de morar numa casa onde alguém morreu. E que a inquilina que morou lá antes de mim era alguém da sua família, e por saber do que tinha acontecido na casa, havia se impressionado tanto ao ponto de sentir coisas estranhas enquanto morava ali, especialmente no quarto. Mas ela acreditava que aquilo tudo era impressão da mulher, pois a inquilina acompanhou a rotina do casal enquanto o marido dela estava vivo, sabia do seu hábito de assistir televisão deitada em sua poltrona em seus últimos dias de vida, e por isso acabava ouvindo ruídos da poltrona dele à noite, e que a TV ficava ligando e desligando por si só. Indignada, ela ainda revelou que a tal inquilina havia se divorciado do marido dela enquanto estava morando na casa, e que culpava o espírito do falecido por isso, pois alegava que desde que mudaram para a casa, ela e o marido haviam se distanciado cada vez mais, e que por influência do espírito do homem, ela não deixava mais nem que seu esposo a tocasse. Eu fiquei ouvindo cada palavra e me lembrando do relato da Vera, mas essa última parte havia pessoalmente me intrigado. Então quis saber o porquê da antiga inquilina ter associado seu divórcio a um possível encosto do falecido esposo da mulher. Então a viúva me respondeu que no leito de morte do seu esposo, ele a havia feito jurar que não deixaria homem nenhum tocá-la, e que a antiga inquilina, por ter conhecimento disso, insistia que o espírito do homem estava ali, confundindo qualquer mulher que dormisse naquele quarto com a sua esposa. Naquele momento entendi que eu mesma estava sendo influenciada por aquele espírito. Por isso estava agindo tão estranhamente com meu marido. Me despedi da mulher e no mesmo dia levamos as nossas poucas coisas que estavam na casa para a residência de Vera. Tempos depois, por coincidência, fiquei sabendo que um outro casal que ali foi morar acabou se separando. Pelo visto, esses acontecimentos irão se repetir, até que a proprietária se conscientize em ajudar o espírito do esposo falecido a se libertar da matéria.